Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito. E olha só, você deve estar vendo esse cenário muito bonito aqui. Você deve estar pensando, onde é que você tá, João? Que as coisas estão tão bonitas, funcionando e tudo mais. Eu vou explicar. Porque o Cubicast agora vai até a sua casa. E onde a gente tá aqui, tá? Não vai pegar fila, não vai ter cancela que te pare hoje. A gente tá no Sem Parar com os meus amigos aqui e a gente vai conversar. Mas antes, vamos nos apresentar. Então, se você não me conhece, eu sou o João Brito, seu host favorito. E esse MesaCast aqui tem ilustres presenças. Vamos começar pelo Hector, por favor. Opa, pessoal, boa tarde, João. Obrigado aí pela receptividade, pela presença. Bom, o Wellington que vos fala, trabalho aqui no Sem Parar há 4 anos. Como arquiteto mais puxado na área de infra, a gente cuida da parte de cloud, Kubernetes e as ferramentas acessórias aí que a gente vai falar de alguma delas aí durante o podcast. Da hora. Vamos nessa. Bom, segundo aqui, vamos pro Renato, porque quem manda mesmo a gente deixa pro final. Exato. Renato, por favor. Quem é você? Meu nome é Renato, né? Eu tô aqui no Sem Parar, já tem... Sem Parar não, né? Mas no grupo Corpei aí há 11 anos, quase 12. Massa. Hoje eu sou arquiteto de soluções, sistema também, né? Acaba que não tem como fugir muito da função. E é isso. Tá bom. Tem algum Java rolando aí no meio? Não. Tem, a gente vai falar disso. Com certeza vamos falar disso. Esse podcast aqui é completamente a favor do Java, porque se o Java acabar, eu não tenho mais piada pra contar. Exatamente. Acabou suas piadas. Acabou meu roteiro. Bom, por último, nosso querido Isaelin, por favor, conte para o mundo quem é você. Boa tarde a todos. João, muito obrigado aí pela sua presença. Eu sou Isaelin, mais conhecido como Zazá. Eu sou coordenador da área de DevOps aqui do Sem Parar. E eu sou o cara que tento manter os pipelines em pé. E não quebrar o brinquedo. Tarefa difícil. Tá bom. Ele é quem clica 8 vezes lá pra funcionar um. Exato. E agora tem teste 3, teste 4, teste 5. Teste 5, agora vai, me ajuda Deus. E agora vai. Isso. Final 3 e é isso. Isso aí. Tá bom. Bom, apresentações feitas. Aí você deve conhecer o Sem Parar de alguma forma. Se você não tem sua tag, coloca lá e usa meu cupom de desconto. O nosso objetivo hoje no podcast é descobrir qual a velocidade máxima que você pode passar lá na cancela e a cancela não te acertar e o Detran não ficar sabendo, tá bom? Vamos descobrir. O Zali depois passa a mágica pra gente. Exatamente. O desafio pra você que tá ouvindo o nosso episódio é tirar uma foto do sensor, tá bom? Com a maior velocidade que você conseguir. Qualquer problema depois, manda a placa junto, a gente faz um setzinho no banco, ninguém vai... Não recomendamos. Eu não sou a favor disso, não. Tô falando aqui antecipadamente. Bom, um disclaimer aqui, sou eu que tô dizendo tudo isso, eu sou um irresponsável. Fiquem tranquilos. Não sigam isso. Sem a supervisão de um adulto. Bom, dadas as devidas introduções aqui, o que a gente vai falar hoje, o nosso bate-papo principalmente, né, já que estamos no Cubicast, vamos falar sobre Kubernetes e sistemas distribuídos. Java também. E Java também. Boa, não que Java seja muito distribuído, mas vamos chegar lá. Eu quero começar aqui o nosso bate-papo, pra gente quebrar o gelo e iniciar com... A gente definiu alguns temas aqui pra gente passar. Taints e Tolerations. Por quê? O Kubernetes, sendo um sistema clusterizado, a gente tem diversas máquinas ali para espalhar as nossas aplicações, isso é um grande benefício, mas pode se tornar um problema. Exatamente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro sobre o que é Taints, se alguém quiser começar assim, e depois a gente vai para algum exemplo, algum caso que a gente possa utilizar. Alguém quer começar sobre o que é? A gente utiliza bastante aqui, trazendo para o modo prático, a gente utiliza o mecanismo do Taint para segregar muitos dos workloads que a gente roda. Por exemplo, dentro do nosso on-premise, a gente utiliza o OpenShift, tem a questão de licenciamento e tudo mais, e a gente procura separar nodes, machine set, node pools, machine set,
diferentes de acordo com os workloads ou funcionalidades que a gente tem aqui dentro. A gente tem muitas aplicações que demandam muito processador, memória, muitas aplicações acessórias, como um Kafka, por exemplo, que demanda muita memória. Então a gente vai tentando utilizar-se de Tent para poder segregar essa questão de node pools e tal, e fazer com que os workloads rodem ali dentro. Então é uma maneira de o Kubernetes entender ali via kubesctl e tudo que a gente quer que aqueles workloads B ou C nasçam naqueles tents daqueles node pools que a gente criou. Então, basicamente, uma aplicação prática que a gente utiliza muito aqui tem a ver com essa funcionalidade ali. Legal. Ó, então, para quem não tá nesse nível de QI do Wellington, eu vou baixando o nível aqui, a gente separa grupos de máquinas, né, com um tag bem simples, né? A gente vai colocar uma tag na máquina, label ali, né? uma label, exatamente, que um exemplo que todo mundo vai usar quando você vai falar de Tent agora a gente tá na moda da IA, então se você tem dentro, você pode ter dentro do seu cluster tipo de máquina diferente. Exatamente. Né? Então o exemplo mais prático aqui é que você pode ter lá dentro do seu cluster umas 50 máquinas, mas você tem umas 10 que tem GPU. Não vai rodar seu PHP lá nessa máquina de GPU, pelo amor de Deus. Porque você não vai utilizar isso. Você está jogando dinheiro fora e normalmente é o dinheiro de alguém que vai ficar chateado com você. Então, você separa e coloca uma tag lá e tipo, as minhas aplicações que usam GPU, podia ser sem criatividade mesmo, GPU, coloca a tag na aplicação, a tag na máquina, elas vão rodar naquela máquina. Porque também, se a aplicação de GPU rodar numa máquina sem GPU, também vai ser ruim. Então, qualquer uma das duas. Sim, exatamente. Um exemplo que vocês utilizem hoje. Recentemente, João, a gente tem, por exemplo, a gente está começando a rodar um API Gateway dentro do nosso cluster, ter alguns microserviços em que a gente está fazendo publicações externas dentro dele, e surgiu a necessidade de a gente meio que separar esse tráfego. Tanto desde do que entra, desde o que até os nodes, né, os workers que rodam ali esse tipo de processo, né, de aplicações front-end, API Gateway. E para poder segregar tanto os workloads rodando, quanto depois aplicar uma policy ali para poder filtrar o que está passando para o nosso back-end, a gente tem utilizado do artifício de Tent também. Então, para poder, vai ser um front-end, vai subir uma aplicação que vai ter acesso externo, a gente procura nessa segregação que foi criada, utilizando as labels lá, como se comentou e tudo, separar todo aquele tráfego que entra dentro do nosso cluster. Para ter um melhor controle ali, é uma das aplicações que a gente tem utilizado para isso. Né? Legal. A gente pode usar Tent para os dois lados, né? A gente pode dizer quem pode rodar naquelas máquinas e quem não pode. Exatamente. Né? O benefício aí das regras vai dar criatividade. Exatamente. Então, a criatividade e a forma como se configura é bem variada. Bastante vasta. Depende de quão disposto você tá ou que horas da madrugada Exatamente. Qual você vai usar. Exatamente. Legal. E na prática, os Tents aí, mas ele também pode ser um calcanhar de Aquiles, ele também pode ser um problema. Porque se você, por exemplo, estourar a quantidade de recursos que você tinha, então, de novo, o exemplo das máquinas de GPU, se eu tenho 10 máquinas e chegou no limite ali, eu não tenho um scaling, nada, a próxima aplicação não vai subir, porque ela não encontra máquina o suficiente. Exato. Vai ficar lá em pending, lá esperando algum recurso disponível para ela subir. Né? Mesmo que o cluster, no geral, tenha espaço. Muitos recursos. Né? Isso acontece, por exemplo, nós temos aplicações Kafka, dentro, onde a gente criou, usando o label lá, o Tent, uma separação de node pools para ela. Então a gente tem uma questão de que quando a gente está fazendo alguma atualização do cluster, ali, atualização do node, se a gente derruba um node ali, como a gente tem a questão do Tent e do Toleration ali, para poder não deixar, como é um cluster, não deixar dois nós do Kafka nascer, ele fica ali em situação de tô esperando um load ok aqui para poder atingir as políticas ali, as regras que a gente colocou para ele poder subir. E aí acontece isso como você falou, né? Então assim, uma estratégia que a gente às vezes usa é, antes da atualização, subir mais um node nesse node pool. Legal. Se a gente tem recurso, sobe mais um node e aí pro negócio acontecer, fazer o rollout certinho e a gente conseguir depois baixar um outro para poder funcionar, né? Legal. Um assunto que não tem nada a ver com esse tema, vou abrir um parênteses.
mas que pensei, agora que você está falando sobre isso, sobre subir um node nesses momentos assim, e que às vezes as pessoas não levam em consideração, principalmente quando está on-premise, é que você precisa ter uma folga de infraestrutura para manobra. Exatamente. Que às vezes as pessoas se esqueceram do capacity planning. O capacity planning foi destruído nos anos 90 e agora ninguém mais pensa nisso, ninguém mais faz uma conta, ninguém mais... Porque, não, mas a infraestrutura não escala, a AWS ou sei lá, não pode crescer isso? Não pro infinito. Não pro infinito, não pode. Se eu não tiver máquina, não vai ligar mais máquina. Pois é. A gente vai chegar nos recursos aí, né, Zé, que nos ajuda bastante a controlar o capacity, né? Porque tanto o on-premise parece que os recursos são mais infinitos do que, por exemplo, assim, mais infinitos na questão do custo, né? Sim. A AWS é infinito, mas a gente... O cartão Black vai passando. Aqui a gente vai subindo, mas aquela questão de que tá custando é mais subjetiva, mais abstrata ali, né? Então, assim, a facilidade de se subir sem ter aquele ônus no futuro é um pouco menor. Mas a gente vai falar de alguns recursos aí que ajudam a questão de ver capacity. Legal. Ajustar, planejar alguma coisa, né? Legal. Olha, esse episódio, se você é desenvolvedor, não vai embora. A gente vai contar piadinha ruim sobre Java, mas você já está acostumado. Se você trabalha com Java, você sabe. E a gente sempre vai contar a mesma piada. Tá tudo bem. Mas não é implicância com o uso de memória. Não é implicância. Nunca. A gente nunca ia ficar batendo na mesma tecla. A gente não é disso. Exato. Mas eu queria já aproveitar aqui que a gente começou a falar um pouco sobre recursos, a gente tratar um pouco disso, porque é uma resposta difícil para o desenvolvedor dar, que às vezes eu sou de infraestrutura a vida inteira assim, e de contar mentira no podcast, mas mais de infraestrutura, a gente espera isso do desenvolvedor, mas é difícil para ele ter esse número, para ele ter essa informação boa que possa levar isso para QA, para produção, mas também não é completamente simples pra gente pegar simplesmente depois que isso passou. Exatamente. Né? Então, talvez a gente pode conversar um pouco sobre isso, de como a gente pode ajudar, como pode dar algumas dicas assim, de onde eles podem encontrar essas informações, ou como pode fazer na prática, né, para poder acertar isso, pelo menos o melhor possível para dar os primeiros passos. A gente sabe que isso não é cravado na pedra, né? Arrumou hoje, amanhã tem que dar uma olhada. Exatamente. Um grande problema que a gente tem relacionado aos limites, né? O request e os limites. Porque, como você falou, o dev não faz muita ideia que tem um custo. A aplicação dele dentro de um container, ela consome recursos como memória, CPU, enfim. Então, como que a gente tangibiliza isso pro dev? Hoje a gente tem uma ferramenta, obrigado GetUp, né? Que usa robusta. Que a gente consegue extrair, né, Wellington, algumas métricas ali de uso no histórico. Porque no início a gente tinha, por exemplo, nós tínhamos um cluster aqui que a gente meio que segregava via tentes lá, todos os workloads de produção e desenvolvimento. Então a gente em um único cluster. Sim. A gente fazia a separação utilizando tentes ali nos projetos, namespaces e separando os workloads. Node Selector, né? Usando o Node Selector, essas coisas que a gente meio que comentou aqui previamente. Então, assim, de um tempo para cá, a quantidade de workloads subiu muito. Tanto dos nossos ambientes não produtivos, dev, QA, pré-prod, quanto do prod. E a gente começou a verificar um problema que era a questão de capacity, mas não capacity em níveis de workloads. É que a gente tinha muitos microserviços pod rodando dentro do cluster, mas a gente não tinha noção de quanto aquilo ali ia consumir. Memória CPU, que é difícil, como você falou, até para um dev passar uma métrica pra gente. Sim. Né? Depois que a gente separou o cluster, a gente começou a ter problemas de workers, de nodes caindo, capotar, o schedule ficando maluco, capotar por conta de CPU, consumo de memória. E a gente, junto com a ajuda do Renato, a gente começou a tentar chamar os desenvolvedores para nos ajudar a colocar as métricas. E a partir para agressão. Não, já tentamos. Outra estratégia. Nós chamamos o Renato para ajudar na agressão. Era via Teams. O remoto ajudou muito nisso. O remoto ajuda muito, exato.
Aí a gente começou a chamar o Renato e tudo pra poder a gente ir atrás dos devs e procurar essas respostas. Que, como você falou, é muito difícil. Sim. E junto com vocês, a Gear Up, a gente viu que o negócio não ia acontecer da forma como a gente esperava. A gente começou a procurar ferramentas que nos ajudassem a trazer um cheiro do que dava pra se fazer. Um start. Entendeu? Aí a gente foi atrás do Robusta, que eu acho que é uma ferramenta bem legal, que nos ajuda bastante. Ela tem uns algoritmos internos ali dentro dela, que através das métricas do Prometheus, né, a gente consegue identificar ali qual o valor que a gente pode colocar tanto de request, qual o valor que a gente pode colocar de limit, basicamente memória. Sim. CPU, limit, eu acho que é um assunto meio tabu, né? Esse assunto é tenso. Esse assunto é tenso. Tem gente que... Assunto delicado. E aí, né, Zazá, a gente foi para esse start foi excelente, né? Lógico que o Robusta ele pega um uso baseado naquele oceano azul que as aplicações utilizavam, o Java. Não querendo falar mal do Java, Renato, me desculpa. Mas ele é meio faminto. Entendi. Pô, não, o Renato é o nosso arquiteto aqui. Vamos fazer o seguinte: eu tô representando toda qualquer coisa de desenvolvimento, então eu vou tomar as dores do Java. Exato. Exato. Então, aí serviu pra gente ter esse primeiro start, e conforme o time do Wellington aqui, juntamente com a gente, foi realmente fazendo o setup ali, colocando os limites, os ricos, a gente foi entendendo que as aplicações elas foram baixando um pouco ali a utilização. A gente foi tendo recurso, fôlego, né, pra gente, os nossos nodes não caíam mais, porque realmente o Kubescheduler começou a ter parâmetros para ele saber onde nasce cada pod, né, cada aplicação. E isso ainda a gente tá amadurecendo, mas já mudou da água pro vinho. Porque hoje a gente consegue até fazer uma atualização de cluster mais tranquila, né? Ué? Isso, é. E sucesso. O que ajuda muito também, assim, o Robusta é engraçado. Por conta das métricas que ele traz, ele ajuda a gente a ser mais assertivo na conversa com o desenvolvedor. Por exemplo, às vezes ele te dá umas métricas de você configurar para uma aplicação X ou Y 14 GB. Você vai tentar entender o que está acontecendo ali dentro daquela aplicação e tal. Você vê que, às vezes, uma aplicação Java não tem uns parâmetros de memória, algo do tipo setados, e que ali não consegue ser efetivo na questão do garbage collector. O céu é o limite, né? Exato. A aplicação acha que tudo que tem ali de memória é dela. E até para economizar o processamento ali, ela vai manter aquela memória alta para não usar o garbage collector para que a aplicação esteja o mais performática possível. Inclusive a gente teve essa mesma situação com o .NET. Não algo tão grande assim, porque o .NET, depois da versão Core, né, ele melhorou bastante em relação a isso, mas tivemos casos de aplicação .NET que não estava passando o garbage collector e estava com um pod chegando a 600 MB, que é algo muito absurdo. Então, quando a gente disse um limite para ele ali, ele sabe qual é o limite dele ali. A gente tem o contraponto que ele vai, como ele vai passar mais o garbage collector, ele vai usar mais CPU. Não tem jeito. Sim, tem que ter um trade-off, né? Falando dessa aplicação Java, ela tava, essa aplicação em específico, que o Robusta estava recomendando ali 14 GB, que ele estava rodando dentro de um worker que tinha bastante memória. Então, assim, o Java estava entendendo, determinado procedimento eu vou usar. Aí eu tenho 48 GB, aqui que são 14, né? Por uma questão de a gente tentar otimizar e tudo que a gente fez, a gente criou um node pool separado, utilizando lá a questão da label, do tempo como a gente conversou, para poder colocar, e colocamos o cara lá com o node pool, com um worker com menos memória. Ele começou a fazer o trabalho dele, que ele usava 14 GB para fazer, ele começou a fazer com 4 GB, porque mesmo sem mexer na aplicação, ele estava entendendo que eu tenho pouca memória para fazer. Em compensação, aumenta muito o consumo de CPU. Então, assim, aí que a gente precisa para poder ajustar aí esses parâmetros. Aí o dev entra na jogada. Porque o Robusta, ele não é uma verdade absoluta, mas ele é um baita do norte. Então a gente já consegue entender ali, como o Elton deu o exemplo da aplicação. O Robusta tá dando 14 GB, mas espera aí, será que é necessário 14 GB? Sim. Então o dev entra na jogada. Melhora no discurso com o dev, né? Antes a gente ia no escuro, agora a gente vai com um cheiro para ele, com um comportamento, e eu acho que ajuda um pouco nessa questão aí.
O Renato aqui é o Jesus dos devs, né? Mas, Renato, talvez você representando os devs aqui, porque chegar no escuro é muito ruim. Não só pelo procedimento de chegar pro cara e falar, e quanto que eu coloco aqui? Pô, não vou chegar a lugar nenhum com isso, né? Mas também tem certas o desenvolvedor, ele é cobrado por entregar mais coisas. E a gente poder chegar já com um primeiro passo, porque muitas vezes tem coisas que a gente consegue fazer do nosso lado, como o Robusta ou KRR, para quem for procurar, né? Robusta KRR. A gente chegar já com esse norte, né, como o Zaza falou, a gente dá mais insumos para ele saber, tá bom, eu vou testar aqui um pouco mais, eu vou rodar mais um stress test, sei lá, né? Como você acha uma dica assim de como o desenvolvedor pode prosseguir para ele poder também ter essa informação, porque também ajuda ele, porque nem tudo é mudar a aplicação. Sim. Nem tudo é lá no XMX lá e etc. Tem questões realmente da infraestrutura ali, até essa própria aplicação do Java aí, ou a do .NET, que ela está usando porque a gente notou esse comportamento especificamente com a diferença de uso de memória no ambiente não produtivo e no produtivo. Foi isso que deu a primeira luz ali para a galera se ligar. Na época a gente não estava usando Robusta ainda, né? Exato. Mas assim, se você tem aplicações similares que já estão executando, você já tem um cheiro de quanto que aquilo vai consumir. Você tem uma aplicação que está em produção, você já tem a noção do quanto de memória que ela usa, logicamente ela vai estar bem próxima ali. Legal. Mas você tem uma aplicação que foge do padrão. Eu estava até conversando com o Wellington sobre isso. O pessoal está fazendo uma aplicação para gerar relatório e ela está em container. Então, essa aplicação que está gerando relatório, ela está gerando relatório de abastecimento gigantesco de pessoa jurídica. O cara passa sei lá quantas vezes no pedágio. Então, assim, são relatórios grandes que vão ter sei lá quantos mega cada um. Essa aplicação, ela tá fugindo completamente do padrão. Então, ela não pode entrar nesse mesmo escopo. Sim. Disso que estava acontecendo. E acabou que, por falta de comunicação, acabou entrando, né? Aí o dev veio esbravejar comigo. Se tu estiver assistindo, eu tô falando de tu. Ele veio esbravejar, pô, Renatão, os caras aplicaram lá e eu não tô conseguindo. Eu virei pro Wellington e falei assim, pô, Wellington, dá uma ajuda aí. Aí o Wellington rodou o Robusta lá. Porque o Robusta, ele traz uma métrica baseada numa janela de tempo dada pelo Prometheus ali, né? Coletando as métricas do Prometheus. E como é uma aplicação que ela executa uma tarefa e acabou, executa uma tarefa, então às vezes o valor que vai trazer ali a média vai ficar ruim, não compreende o que de fato a aplicação precisa, né? Então assim, o time que está olhando ali aquelas informações e que está conversando com o dev, ele tem como condição de verdade o que está aparecendo no Robusta. Mas aí vem a questão do que o Renato falou, da função da gente chegar, mostrar os números e escutar o que a boa e velha comunicação, a boa e velha comunicação, exatamente. Nesse caso específico foi até bom, porque o primeiro bloco que ele tomou, ele foi lá e deu uma mexida na aplicação. Ele tinha um tempo muito curto para entregar a aplicação e ela gastava um X de memória lá, eu não lembro exatamente quanto que é. Então esse primeiro bloco já fez com que ele gastasse mais um tempo para otimizar a aplicação. Isso foi bom. Mas ele chegou a um ponto que ele já não tinha mais para onde correr. Sim. Eu acho que é importante tirando a questão da comunicação, mas acaba acendendo uma luz ali no time de dev também de que, cara, não é um recurso infinito ali, e eu também preciso olhar para minha aplicação. Eu preciso levar isso em conta, de preocupação, né? Preciso levar em conta, né? Preciso levar em conta aquilo. A gente tem que ter a resiliência da aplicação, tem que manter no ar, porque o que traz dinheiro para a empresa é a aplicação no ar, é o cara passando no pedágio, é a gente conseguindo passar pelo estacionamento, mas a gente tem que garantir também a saúde do ambiente. Então, os próximos passos disso é a gente ter um HPA de verdade. Mas se a gente não tem se a gente só se basear no Robusta, um exemplo, 14 GB ali, que era a aplicação que estava consumindo, porque ela estava dentro de um Node que tinha muito capacidade ali de memória, então eu vou usar o que tem. Exato. Se a gente coloca um HPA, cara, porque ela tá batendo 14 e está gargalando, então tá, vamos colocar um HPA de 4 ali, ele vai fazer 4 aplicações, 4 pods do Scale. Cara, a gente ia arrebentar com o cluster, achando que estava saudável a aplicação,
achando que a aplicação está saudável, quando na verdade a gente estava gerando um grande gargalo ali, um grande uso de recurso à toa. Teria recurso ocioso ali que a gente está usando porque a gente passou robusta, não comunicou o dev não fez ali o devido adequação na aplicação, o ajuste devido, e a gente pode ter um problema. Então, para a gente conseguir chegar até no HPA, conseguir escalar para trazer resiliência, a gente precisa ter esse primeiro step, que é realmente a comunicação com o dev e os ajustes das aplicações. Só finalizando, né, responder a sua questão, cada tecnologia, ela acaba que para aquela linha que você está desenvolvendo, ela tem uma base de uso de memória. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com Node, que a gente usa o framework Nest, a gente trabalha com .NET. O Java, a gente hoje não está mais subindo coisas novas, né? O pessoal está migrando tudo para Node. Então a tecnologia ela já tem uma base ali de uso de memória para coisas simples. Sim. Então o que eu acho, com a experiência de você começar a subir os pods, você vai ter a ideia de quanto que ela vai consumir. Até para que você possa subir. Hoje a gente já está fazendo isso, né, Zazá? Por tecnologia a gente já está tendo um limite ali. Sim, criando padrões. A gente tá criando padrões ali. Então essa aplicação ela sobe com esse padrão aqui. Ela foge igual essa específica que eu falei. Sim. Mas eu posso tratar só as exceções, Exato, né? Há exceções. Sempre haverá exceções, mas nessa questão de exceções tem a questão do próprio HPA. Nem todas as aplicações seriam muito perfeitas, a gente acha. Mas não é bem assim. Um abraço pro 12 Factor. Exatamente. Não é bem assim. Então a gente tem muitas aplicações que não se escalam. A gente tem hoje algumas coisas, né? Não é o mundo perfeito. Então, assim, muitas aplicações não dá pra se escalar. Então a gente tem que chegar nesse coisa. E puxando, assim, a gente falou do robusta, falou tudo, e você comentou da questão de como olhar pro que foi aplicado depois, né? Que é o que a gente tem feito muito. Então, o próprio KRR lá com o dashboard lá criado num Grafana, que até a GetUp nos ajudou bastante, a gente aplicamos. E aí, o que tá acontecendo? Tá funcionando? Tá legal? Precisa de ajuste? Quantos que faltam aplicar? Quantos que não faltam? Então, assim, tem ferramentas do próprio KRR ali no Robusta que nos ajuda com pós, que eu acho que é bem importante. Porque depois que você aplica, já aconteceu de você aplicar e a aplicação por sazonalidades ali de consumo, aquelas métricas que foram colocadas pela questão da janela que a gente comentou, do Prometheus ali, das informações, a gente precisar ajustar um pouco mais ou um pouco menos ali para poder fazer o ajuste fino depois, né? Sim. Parece que a gente está falando que recursos e limites só tem benefício, mas tem um monte de malefício também, né? Porque, por exemplo, vou falar de novo do Java. Não tô falando mal agora que fique claro. Mas que o Java, por exemplo, né, tem o start dele, e ele vai carregar aquele monte de coisa, e como grande parte das aplicações, assim, né, vai carregar um monte de coisa, e aí ele estabiliza, né? Só que, às vezes a gente pega esse limite da média, e essa curva inicial, cara, vai ficar morrendo num crash, né? Ou então, às vezes, se a aplicação já está preparada para isso, ela vai postergar muito esse momento, demora... O map dela ali vai demorar. Demora um tempo da desgraça, que aí... O famoso cold start ali. Que aí, tipo, o próprio HPA é impactado, né? Então você quer escalar. E tipo, não tá escalando o suficiente, rápido o suficiente. Tá escalando o suficiente, mas tá esbarrando em outras coisas, né? Tem várias coisas que tem que ser levadas em conta. Não é só o Kubernetes, não é só a aplicação, não é só o limite. Todas as coisas vão se esbarrando aí, né? E no final, o conjunto de boas práticas é a melhor prática. Sim. Mas tem toda uma jornada para isso, né? Não é só roda o KRR e... Exato. E o conjunto de melhores práticas não é igual para... Assim, a gente percebe que não é igual para todos os ambientes, para todos... Sim, a gente tem clusters diferentes aqui dentro da empresa que a necessidade, a melhor prática não se adequa a A ou B, entendeu? Por questões do tipo de aplicação também, né? A gente tem cluster que rodam muitas aplicações mais antigas, né? Aplicações Java, coisas que... a necessidade de recursos, tanto para subida ali, como o Isaías explicou e tudo, demanda muito mais do que outras que estão rodando com Node. Exato. Com .NET Core também. .NET Core, né? Exatamente. A gente está subindo agora stack de Go também, justamente buscando economizar recurso, né?
E é a nossa briga aí, né? Exato, igual. Tá legal. É a nossa briga, o Zazá brigando com a gente, falando que a gente tá usando muita memória. Não tem jeito. Aqui, ó, pra liberar o recurso, gente. Não, legal. É porque assim, depois de todo esse trabalho que a gente meio que tá finalizando na questão dos nossos clusters, a gente, cara, a parte de estabilidade melhorou muito. Assim. Tanto de capotar os nodes que mexe acontecia, e na previsibilidade. A gente consegue olhar ali as métricas e ver, opa, os requests que a gente colocou ali já estão meio que no limite do que a gente tem de capacidade dentro do nosso cluster, né? Então a gente demanda de mais nodes, demanda de mais coisas. Né? Então facilita muito nessa previsibilidade, como você tinha comentado. Legal. De recursos, de capacity. Sim. E que o capacity é afetado aí por recursos e limites, mas às vezes que não é difícil de explicar isso, mas se a pessoa não conhece, ela simplesmente, por ela não saber, aquilo afeta diretamente, né? Com, por exemplo, over-provisioning, né? Sim. Então, tipo, cara, eu vou pôr um request grande aqui e aí o cluster vai ficar mais ocioso. Eu vou pôr um request apertado e aí cabe mais coisa e não afeta meu CAPEX ali. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta, né? Você vai perguntar pro dev quanto que precisa a aplicação dele e vai falar, bota uns 6 GB aí. 6 GB. Quanto você tem no seu Node? Exatamente. Não, mas é que brincadeiras à parte, na prática, é isso, né? Tipo, cara, isso vai impactar lá na frente, na quantidade de máquinas que eu tenho, na quantidade de recursos que eu tenho disponível e que a companhia tem disponível também, né? Sim. Porque para eu colocar mais aplicação, eu preciso de mais máquina, mais recurso e por aí vai, né? Até o infinito, né? Exato. Tem, assim, por exemplo, dentro do nosso on-premise, a gente roda em cima de virtualização. Tá até novos embrólios aí com todas as empresas relacionadas ao VM. Um abraço pra Broadcom. Que se quiser patrocinar aqui, porque dinheiro não tá faltando a Broadcom, pelo amor de Deus, vem com essa. Então, assim, acho que todas as empresas estão passando, a maioria, a grande maioria, passando por esses embrólios aí. Então, assim, os recursos a gente está começando a olhar também para isso, né? Provisionamento de máquina, de tudo, baseado em tem essa questão também. Esse é um bom gancho aqui pro nosso próximo tema, que é de escalar o cluster. Porque a gente está falando, por enquanto, dentro do cluster, né? Dos pods rodando ali e se alocando dentro das máquinas. Mas o próprio cluster pode precisar crescer, como seria bom que ele diminuísse quando não está precisando, né? E até dá a utopia aqui, quase, né? Dele escalar para 0. Exatamente. Né, de quase chegar aí na história do serverless e tudo mais. É isso aí. Isso aí. Tá rolando umas brincadeiras assim, né, Wellington? Sim. Como que tem acontecido isso? Como tem... Se isso tá nos planos de vocês? Sim, a gente tem conversado bastante, né, Zé? Quer comentar um pouco aí sobre... Hoje, o que acontece, né? Parte do desenvolvimento, né, do ciclo, né? Exato. Então, hoje, o nosso ciclo de desenvolvimento, como que ele funciona? A gente segue muito à risca, né, aquele padrão da minha máquina funciona. Então, como é um container, vai funcionar em produção. Sim. Então, hoje, nosso pipeline que entrega o nosso CI/CD, o dev, ele consegue passar o mesmo container pelos ambientes de desenvolvimento, QA, pré-prod ou staging e produção. Só que às vezes o dev já testou na máquina dele e tá tão confiante que ele quer testar só em produção. Ele quer mandar pra produção. Aquele TDD, teste depois do deploy, né? É o famoso. Então, essa aplicação ela acaba ficando ociosa no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de QA e no ambiente de pre-prod. Ou seja, o dev acabando fazendo um teste, ela está consumindo recurso e não está sendo utilizada. Então, o que o Wellington trouxe aqui pra gente, né? A gente está tentando criar o conceito de serverless aqui dentro do nosso Kubernetes. Para quê? Para que quando a aplicação não esteja sendo utilizada, a gente consiga fazer um scale to zero. Se você quiser falar mais sobre o Knative... Inicialmente, João, a gente começou a procurar alternativas. Quando a gente fez a segregação do cluster, começou a utilizar a parte do robusta e tal, as tais métricas, a gente começou a olhar e ver justamente isso que o Israelin falou, da questão de
por conta do todo o ciclo ali da esteira, de passar pelos ambientes e tudo, muitas das vezes vai se testar a aplicação em pré-prod, em QA ali e tal, faz um teste externo. Então a gente começou a ver que muitos recursos têm ficado ociosos dentro do cluster. Como a gente faz para poder jogar, otimizar, jogar para o Scale to Zero? Começamos a tentar utilizar o Queda, mas a gente teve um pouco de dificuldade com o Queda, porque muitas das aplicações que a gente tem dentro do nosso cluster são microserviços, e a comunicação entre eles é via service. Então a gente não tinha uma questão de métricas, a gente não conseguiu extrair métricas onde ficasse claro ali pra gente instrumentar o Queda para ele poder fazer um Scale to Zero quando a aplicação estivesse ociosa e subisse a aplicação quando ela quando fosse designada ou precisasse de algum workload ali, algum dev precisasse testar e tudo mais. A partir disso, a gente fomos para procurando outra ferramenta. E aí, estamos tentando utilizar a parte do serverless, como você mencionou. Dentro do Kubernetes existe o Knative, que para um ambiente de OpenShift é o OpenShift Serverless, mas por baixo é o Knative. É o Knative. Então, assim, ele cria alguns CRDs ali dentro, onde a gente consegue transformar os deployment em Knative Service. Dentro do Knative, da stack do Knative, ele tem ele sobe um próprio service mesh dele ali, que eu acho que o padrão é o Courier. Então dá para se plugar no issue, mas a gente não fez isso. Depois a gente pode, o Israel pode comentar sobre, mas a gente usa o mesmo mesh deles ali, o Courier, e ali, como tem uma camada ali na frente do pod, ali mesmo na comunicação via serviço, ele consegue identificar que aquela aplicação está ociosa e fazer um scale down dela. E a mesma coisa quando aquela aplicação demanda algum tipo de recurso. O próprio tem um mecanismo de webhook ali dentro do próprio Knative que ele consegue segurar a transação, a solicitação, esperar com que a minha aplicação suba, o pod, né? Suba, e aí ele libera para poder ser utilizado. Então, assim, a gente já está fazendo uns pilotos aí, o Renato tem ajudado a gente, o time de arquitetura, em a gente pegar alguns caras, e a ideia é utilizá-lo para toda a parte de dev a princípio. Toda a stack ali de desenvolvimento a gente utilizar dessa forma. Que a gente acredita que, tipo, no nosso cluster não produtivo, mais de 50% dos recursos que estão lá são ociosos. São ociosos. Principalmente se a gente pegar uma faixa de tempo, né? Porque a gente vai ter o horário que se a gente fizer uma conta de padeiro aqui rápida, né? Tem o horário que os desenvolvedores não estão usando, né? Não estão testando ali e tudo mais, né? E tem o horário que eles estão testando uma segunda, aquela primeira tá parada, né? E isso vai abrir várias outras possibilidades, porque assim, a gente já pensa em, quando isso estiver instrumentado, como você falou, a gente vai conseguir perceber que em algum tempo nossos recursos vão estar em 30% ali do que a gente... um horário ali de comercial, de pico ali, que os desenvolvedores estão trabalhando, vai ter aquela utilização, depois vai se cair. Em paralelo a isso, a gente pode pensar numa estratégia de baixar os machine set, os node pools, né? Tanto no Prime, se estiver usando o OpenShift ali, quanto no Cloud, numa cloud, né? Então, assim, eu consigo otimizar bastante a questão do node pool. Já puxa uma outra solução ali para poder... para poder ajustar, né? E até dar uma outra oportunidade de stack para os desenvolvedores também, né? Exatamente. Sim. E porque eu acho que paridade, né? A gente deu um abraço aqui para os 12 Factors, né? Paridade de ambiente é algo muito importante para a gente não ficar batendo no desenvolvedor à toa, né? E para a gente também poder dar ambiente suficiente para o desenvolvedor poder testar, né? É errado, sei lá, para não ter uma palavra melhor que essa, é errado da nossa parte de operações, né? Não reclamar com os caras que, tipo, putz, vocês não testaram melhor e etc, né? Mas a gente também não dá o ambiente que eles possam fazer isso, né? Tão bom quanto o de produção. Exato. Mas o dinheiro também não é infinito. Então, ter um ambiente par, né? Para testar, para dev, etc.,
também sai caro. Então, quanto mais a gente consegue otimizar isso, né, esse scale down principalmente, melhor, né? E para só usar recursos, a gente chegou em sistemas distribuídos justamente para isso, né? Pra gente usar melhor os recursos ali. Exato. E a complexidade não é só na questão das aplicações assim. Tem a questão de paridade com massa de dados, né? Que eu acho que é uma dificuldade aí, até que o Renato estava comentando, que às vezes a gente tem uma disparidade com relação à massa de dados até o ambiente de pré-prod, prod, enfim. Tem muitos outros desafios ali que para poder chegar naquele ambiente flat ali. E aí, às vezes o desenvolvedor fala, mas aí puxando um pouquinho a sardinha pro lado dele, tem algumas dificuldades nessa questão. Mas que os problemas vão... Você falou, os nossos... Agora há pouco, né? Os nossos ambientes estão ficando mais estáveis, não capota e etc. Sim. Então, a gente tem mais tempo livre para poder trabalhar em melhoria. Sim. Não em ficar... Cara, restartando o Node, vendo que capotou meu cluster aqui. Agora eu posso trabalhar em Scale to Zero, por exemplo. Exato, começar a pensar em novas funcionalidades. No canivete suíço ali do Kubernetes. Pensar em outras ferramentas ali que vão ajudar na... E como negócio mesmo, a gente tem mais argumento para poder dizer para a companhia, olha, eu tô economizando esses recursos para poder usar aqui, né? E, por exemplo, ter um espelho do meu data lake. Eu entendo os prós e contras aí, mas eu ter mais dados aqui custa caro, mas eu tô tirando desse lado, né? Porque eu tô escalando para menos, eu tô tendo mais espaço aqui, mais máquina, mais recurso, inclusive. Principalmente no on-premise, eu posso fazer esse jogo com o meu capacity aqui, né? Exatamente. Que, diferente de AWS, ele vai me cobrar sempre, né? Mas se eu consigo usar no on-premise de forma mais eficiente possível, cara, tá valendo mais o meu on-premise, né? Tô fazendo valer ele aqui. Exato. Né? Exatamente. A gente falou, inclusive, um pouco sobre o pós, né? Que a gente seta algumas coisas e a gente difere. E a gente, inclusive, teve essa ideia desse episódio e tudo mais, por causa de alguns papos de como a gente pode compartilhar um pouco mais do conhecimento, né? Se comunicar com a galera para que todo mundo possa tirar mais proveito disso, né? Pra o Isa poder ter mais uma noite de sono ou duas aí. Não todas também, não vem? Quero todas não, 8 horas toda 8 horas por noite. 8 horas por semana, tudo bem. Por noite também não vem com essa. Mas essa comunicação, às vezes ela é meio difícil, né? Às vezes porque a gente não tem... Porque os temas em comum são meio complexos, né? E porque às vezes as prioridades são diferentes. Exatamente. Né? Queria saber como vocês estão conseguindo quebrar algumas dessas paredes, assim, alguns desses desafios, né? E de repente convocar a galera que tá ouvindo pra gente se esforçar junto a quebrar essas outras, né? Que a gente tem mais a ganhar. João, hoje a gente melhorou bastante a maturidade da nossa comunicação. Hoje, como companhia, a gente criou algumas frentes chamadas liderança de capítulo. Então a gente tem a liderança de capítulo de DevOps, onde eu atuo, a gente tem a liderança de capítulo de Dev, a gente tem a liderança de capítulo de arquitetura, com o Renato ali no meio e... Marcelo, acho que é o Marcelão. O Marcelo, exato. O Marcelo, o Michel com a de Dev, é isso aí. Toda alteração que é feita, o nosso time aqui de DevOps, Cloud Infra em si, acaba... eu preciso alterar alguma coisa no meu HPA. Ou eu vou começar a mudar os meus deployments para Knative. Eu vou usar os serverless. Então a gente acaba comunicando as frentes, cada liderança de capítulo. E essas lideranças, a de Dev pulveriza para os times de desenvolvimento. A arquitetura ali, primeiro, né, é a primeira a ser comunicada, entende com a gente e ajuda também a pulverizar ali a informação. Fora isso, o time de arquitetura, o Renato pode dar mais detalhes, tem um portal muito bacana ali que todo dev pode e deve usar com boas práticas, com tudo que a gente tem que fazer com as aplicações, não usar Java, brincadeira. A gente tem lá o portal de arquitetura com padronização de projeto, até com os recursos, o que você pode usar, o que a gente já tem disponível. Inclusive, né, Wellington, a gente está
subindo agora aí o Redis pra galera começar a usar. Legal. Então a gente publica tudo lá no portal de arquitetura. Isso tudo é documentação. É, documentação. É Show. um SharePoint de arquitetura lá. Massa. Tem os sites lá com as documentações. Aham. E é uma das nossas formas de se comunicar com os devs. E a gente também tem, periodicamente, eu não lembro de quanto em quanto tempo, mas a gente tem uma uma apresentação, né, do time de arquitetura falando sobre assuntos de arquitetura ali. É meio que rola uma apresentação e um feedback ali, um bate-papo. Que a gente tem periodicamente. Eu ia até perguntar pro Erlane quanto tempo que é, mas eu esqueci de perguntar. Mas a gente tem a cada X tempos aí, a gente tem essa reunião aí. E dentro da infra, né, Wellington, a gente tem uma wiki. Então, o time de cloud cria alguma coisa, o time de DevOps, o time de SRE, a gente condensa todas as informações dentro dessa wiki. Então, um exemplo, a gente está adotando o GitOps com o Argo CD. Como que eu faço ali o commit do meu manifesto Kubernetes para eu conseguir fazer o sync entre o Argo e o cluster? Tá ali. Então, as informações estão todas ali. Hoje a gente consegue ter uma boa maturidade em comunicação. A gente tá, cada dia mais a gente encontra mais desafios, né? Então, não vou dizer que tá o estado da arte, mas a gente tá caminhando bem legal. Sim, legal. O maior desafio é a gente tá criando vários meios de comunicação, mas é um desafio se aproximar do dev para poder nos ajudar nessas questões todas que a gente já comentou, né? Porque, como se falou, eles têm a prioridade deles ali. Muitas das vezes a prioridade deles é muito diferente da nossa, que tá... A entrega nunca é pra amanhã, é sempre pra ontem. Sempre pra ontem, né? Sim. Então, assim, o nosso maior desafio é manter o cluster em pé, pensar em coisas novas e estar sempre otimizando ali a questão da infra, arquitetura e tudo mais. A deles, às vezes, é entregar o projeto, a funcionalidade. Então, assim, as questões de metas, desafios, demandas são bem diferentes. Então, assim, procurar o equalizador ali das intenções muitas das vezes é difícil por conta das prioridades. Às vezes é para ontem. E a gente está tentando ajustar as coisas, entregar da melhor maneira possível, mas é aquele passo que acho que é em todos os lugares. Alô, Scrum Master, dá uma ajuda aí, pô. Exatamente, exato. Então, assim, a gente procura, com todos esses caminhos, assim, a gente viu esse caminho do que o Renato comentou, de um portal de arquitetura com pelo menos um padrão, uma coisa que não seja muito extensa, mas seja objetiva, com os passos que ele precisa seguir, para às vezes acoplar a aplicação dele a um Redis, já tem ali um roteiro para ele que talvez já vai ajudar muito, entendeu? Legal, ele não precisa ir a fundo daquilo, mas ele ele tem ali umas instruções de que ele precisa colocar um request e um limit na aplicação dele, porque senão não vai subir. A gente tem utilizado o Kyverno, que é uma ferramenta, uma policy ali que bloqueia se não tiver esses valores ali configurados. Então, assim, ele precisa procurar o time de SRE ou alguém que vá trazer um cheiro da aplicação dele para poder ele subir. Então, assim, ele não precisa ir a fundo, mas a gente tenta aproximar baseado em roteiros não muito extensos, que senão não vai rolar, né? Mas que seja objetivo na forma que coisa. Indo em capítulos, como o Israel tem feito ali e tal, junto com os times, acho que é um caminho que a gente está tentando seguir. Legal. Temos êxito, não sei se vai dar totalmente certo, mas por enquanto tá. que eu acho que eu passei. Para lá de tentativas, né? Eu passei a pensar muito nisso de falar sempre jornada, porque não é um vitória-derrota. Exato. Não é tipo, acertamos aqui, fim, golaço, cadeira e tranquilo, né? Tem muitos processos e terminou tem mais outro desafio, tem outro crescimento, tem uma nova coisa que eu posso otimizar, tem aplicações novas que de repente fazem aquilo com mais eficiência, né? A gente falou do Knative, a gente falou do Courier, do Istio, e por aí vai. Tem gente que vai defender o Istio.
faz parte, né? Tem gente que defende Java. Tudo bem. A gente até teve recentemente aí algumas coisinhas aí com Istio, né? Exato. Pra quem gosta de gastar recursos, Java e Istio é a fórmula do sucesso. Verdade. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu queria perguntar pra você, Renato, como que o Argo tem funcionado pra vocês, né? Eu tenho pregado, de certa forma, que pra mim hoje, pra grande maioria, o Argo é tudo de plataforma engineering que a pessoa podia sonhar. Tá ali, porque ele é intuitivo, de certa forma, não no primeiro clique, assim, mas se você der uma navegadinha ali, você consegue. Sim. Ele não é muito difícil. Ele tem muitas features, assim, então você pode ver o YAML se você quiser, você consegue ver os pods lá fazendo um deployment e tudo mais. Queria saber, na sua experiência, como tem sido, já que vocês têm Argo aqui, têm usado, se tem funcionado, se isso é real. Hoje o Argo ele ainda está em fase de implementação, né? Então, assim, os devs eles não têm acesso a isso nesse momento, né? Como a gente está numa fase preliminar ali, acho que talvez o Isaelin possa até falar melhor do que eu sobre isso. Hoje nós temos no nosso cluster de OKE, que hoje nós temos uma empresa em produção já com o Argo. Aqui na parte do Sem Parar, a gente está no cluster de homologação, ali experimentando, capacitando o time de produção, SRE ali para suportar. Mas, de antemão, isso pra gente foi um divisor de águas. Na parte da empresa que está em produção, hoje nós temos uma empresa na nuvem, né, no OKE, e isso foi um divisor de águas. Porque com o conceito do GitOps, que é o que rola por trás do Argo CD, nos deu tranquilidade de, hoje, toda alteração que é feita, um limit, eu vou alterar ali, adicionar um config map, uma secret, eu consigo fazer, eu vou criar um service, vou alterar um timeout no Ingress da aplicação. Antigamente, era feito de forma manual, e se perdia ao longo do tempo. Cara, o que essa aplicação tem? O que eu faço? Por que ela tá assim? Hoje a gente consegue colocar no repositório, commitar, e o Argo CD faz o sync com o cluster. E já teve alguns problemas que a gente, sem querer, ali acabou apagando, era para remover um pod, cara, qual que é o troubleshoot mais fácil ali que a aplicação tá parada? Restart o pod. Restart. Ele é bom e velho, né? Ele é bom e velho restart. A gente saiu do on-premise, tá fazendo isso, mas beleza. E então, sem querer, foi excluído, deletado um deployment. Até a gente voltar a entender, refazer o deployment. Hoje, com o Argo CD, a gente consegue remover esse cara na mão, porque no sync, o próximo sync ali, coisa de minutos, a aplicação reverte, porque ela não mudou no estado aqui que a gente tem no nosso repositório de código-fonte. Isso pra gente é muito legal. A gente vai, nas próximas semanas, a gente tá tentando trazer pro nosso cluster produtivo. Aí o Renato vai conseguir brincar um pouco mais, que a gente vai trazer pro nosso universo sem parar. Zazá me excluiu do projeto. Nossa, ele tem disso. Você tocou num ponto bem interessante quando você começou a apresentar o Argo aí, né? Porque até com o Marcelo lá da Grap, se ele estiver vendo aí, um abraço, a gente no início teve umas discussões filosóficas, porque eles defendem, o Marcelo principalmente, tem a questão do Flux. O Marcelo tem a camiseta do Flux, né? Tem, Marcelo? Então, e a gente aqui começou numa vertente de Argo, né? Exato. Mas assim, você descreveu bem um dos motivos que a gente começou a utilizar o Argo, que é a facilidade de uso, né? Por conta de ter aquele portal e tudo mais, assim, eu acho que fica muito mais fácil para quem vai manter, quem vai usar, entender como é a questão do GitOps ali visualmente, né? Acho Troubleshooting também é legal, troubleshooting também é legal. Cara, o Flux cara não sincou. Por que não sincou? Exato. O Flux ali a gente vai na linha de comando. Exato. O Argo ele tá amarelão lá na frente, mostra se foi o deployment ali, você errou na hora de criar um config map, a indentação. Mesmo com o Argo ali, a gente já, como o Isael citou, a gente já tem ele dentro do nossos clusters produtivo. Nos nossos clusters maiores, a gente colocou no ambiente não produtivo, mas a gente ainda não subiu porque a gente entende que o nosso time de sustentação ainda não está com uma maturidade para poder a gente conseguir subir com a ferramenta. Coisa que é mais rápido com o Argo, mas eu acho que a gente ia sofrer muito mais se estivesse utilizando um Flux por conta da questão do visual, né? Que acho que hoje em dia, para
numa situação de crítica ali, ou com um problema de um deployment que foi apagado, algo do tipo, você ter aquela visualização ali se torna muito mais fácil, né? Eu perguntei até mais pra você, Renato, mas não que eu queria te colocar numa saia justa aqui. Brincadeira. Eu perdi mais por causa que a gente tem essa discussão desde sempre, né? Desde que o Kubernetes entrou nessa história, de quanto que o desenvolvedor tem que saber sobre Kubernetes para ele poder usar Kubernetes. Que é injusto a gente ficar pedindo que o cara saiba. Pô, se ele perguntasse o contrário, quanto você sabe de Go aí pra eu poder colocar minha aplicação? Exato. Né? Não é injusto? Exato. Mas assim, isso é uma opinião minha, tá? Pela minha formação ali, eu acho que o desenvolvedor ele tem que entender do ambiente que a aplicação dele tá subindo, até para ele fazer o melhor possível. Concordo. E eu sempre fui dessa linha, né? Até o Leonardo que tava aí, que hoje é o diretor deles aí, que é de infraestrutura, ele era meu coordenador anos atrás, ele me contratou anos atrás para ser dev do time dele. Legal. Então, assim, esse é um exemplo claro de alguém que tenha a cabeça dos dois, que entenda muito bem dos dois. Eu acho que o ideal é que você entenda. Entenda. Tem que entender tem até uma pra noção você... básica ali pra Até pro pessoal né? de DevOps e de infra não dobrar o cara. Ele gosta, ele dobra. Isso aí. O velho ditado diz, quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Então você vai ser enrolado ali no meio do caminho. Então, assim, entendeu o suficiente para não ser enrolado. Eu penso que o cara, pra ele chegar num grau de senioridade ali, para que ele seja um sênior ou seja um tech lead, ele tem que conhecer. Eu concordo. Mas você não acha que na prática a gente deixar mais fácil possível esse caminho para que o cara não precise conhecer, sei lá, todos os alias de kubectl, de que conhecer, sabe, como trafegar ali dentro, né? Sim. Claro, conhecer o que é um config map, por que usar o secret e não esse, porque a gente tá usando um vault e, sei lá, os porquês eu acho ótimo, assim, concordo total, assim, mas quanto mais fácil a gente consegue deixar isso, né, pro cara no dia a dia, porque o trampo dele não é esse. Sim. O trampo dele não é conhecer sobre Kubernetes, né? Claro que conhecer sobre Kubernetes deixa o trampo dele mais fácil, ou melhor, inclusive. Ele não precisa saber manter Kubernetes. Manter, não. Mas ele tem que entender como o ambiente funciona. Total. Da hora. Um fluxo desse de GitOps acaba abstraindo muito essas questões do dev, né? Ele vai se preocupar em comitar a aplicação dele ali dentro do repositório, que a mágica vai acontecer dentro do cluster. Né? Mas que até esses conceitos é importante o cara conhecer, né? Porque senão ele fica deletando e o GitOps fica reconciliando lá, ele fica nessa guerra, né? Tipo, exatamente. Cara, e de repente, às vezes o cara tá deletando com um objetivo, não é errado. Ele não tá errando, mas ele tá errando que ele não entendeu o conceito. E ele tá lutando contra ali algo uma regra que se estabeleceu. Né? Exatamente. Mas eu parto dessa premissa. Pra mim, minimamente, ele tem que conhecer até pra ele ter um grau de senioridade como desenvolvedor. Até do outro lado também, por exemplo, nós aqui não precisamos saber a fundo do Java, mas assim, entender um pouco das métricas ali de parâmetros de configuração, de memória, algo que você consiga interagir com o dev e chegar num denominador comum também é importante. Show, com certeza. Sim, até pra falar mal com propriedade, até pra falar mal, até pra não ser enrolado por ele. Até pra não ser enrolado. Zazá, quando eu era dev uns anos atrás, ele tentou me enrolar, mas eu abria com ele lá aqui, ó, Zazá. Até pra não tentar ser enrolado por eles também. Zazá tentava me enrolar. Tô vendo aqui, tá conectando no banco, Zazá, não vem com essa. Não, cara. Mas faz mais um commit aí, por favor. Enquanto a gente tá mexendo aqui no pipeline. Boa. Mas é isso. A gente falou um pouquinho sobre regras aqui, né? A gente falou um pouco sobre boas práticas, Stokeverno, inclusive, né? E que hoje, nos autos aqui de 2024, Kubernetes já fez 10 anos. Pessoal, é isso. Kubernetes em todo canto. Você vai topar com alguém, né? Inclusive, você falou sobre a senioridade. Olha, se você quiser escapar do Kubernetes, cria sua própria empresa e não sobe Kubernetes, porque não tem outro jeito. Exato. Né? Mas que ele traz diversas facilidades, mas o que eu costumo dizer é que o grande benefício e o grande calcanhar de Aquiles ali do Kubernetes é a flexibilidade. Ele é
completamente permissivo, ele não é seguro por padrão. Você sobe o Kubernetes, ele não é seguro. Isso. Né? A gente, até pouco tempo atrás, tinha essa ideia de que, não, a gente colocou no container aqui, tá isolado e pronto, não vai atrapalhar os outros. Exatamente. Não é exatamente assim, não funciona assim, na verdade. Né? Então eu queria falar com vocês um pouquinho, entender quais boas práticas vocês já conseguiram colocar em regras, assim, e até esse método. Vou comentar um pouco, aí o Zazá pode concluir. A gente aqui dentro do On-Premise, a gente se vale de uma funcionalidade que aí eu acho que é interessante, que é a questão do OpenShift da Red Hat. Ela, por padrão, o cluster, ele nasce com muitas desses guardrails aí que você comentou. Sim. Configurado em relação à segurança. Isso é mal muito legal. bem nos ajuda bastante, entendeu? A questão de privilégio, de root, aquelas coisas, tudo é meio que fechado dentro de um cluster OpenShift. Sim, né? verdade. Então assim, a gente se vale muito desse tipo de feature que tem dentro do cluster para poder ajustar. Partindo para as clouds, que a gente também tem cluster em cloud e tudo, a gente procura utilizar ferramentas como o Zora, aí puxando aí para GetUp, que nos ajudam tanto na questão de um container que subiu com acesso privilegiado, ou algo ali que precisa ajustar num ingress, algo do tipo. Questão das imagens, que aí o Israeli pode comentar um pouco, mas assim, as imagens base, vulnerabilidades, então assim, a gente tem usado bastante o Zora, tanto no OpenShift, quanto no Kubernetes ali, no Vanilla, para poder identificar as fragilidades, conhecê-las e tentar priorizar alguns ataques. Claro que é complicado, tem muitas coisas que a gente ali, novamente, depende do time de desenvolvimento para ajudar no teste, de repente alguma imagem, algo do tipo, né? Mas são as vertentes que a gente tem utilizado para poder ter visibilidade dos problemas e atacá-los, né? Show. A gente tem aqui dentro da empresa um time de segurança que é muito forte em relação a isso. Legal. Por vários tipos de auditorias que a gente sofre. Sim. Então, assim, algumas ferramentas são colocadas dentro do nosso cluster de scan de vulnerabilidade, ferramentas de análise que faz um trabalho muito parecido com o trabalho do Zora, né? Do que o Zora utiliza ali para poder captar as vulnerabilidades, as coisas. Então a gente procura trabalhar em conjunto com o time de SI para poder ir eliminando e trabalhando ali nas boas práticas das vulnerabilidades. E tem a questão das imagens aí, que o Zaylin pode falar dos deploys. Quando né? uma aplicação vai nascer em container, a gente tem uma comunicação bem legal com o time de arquitetura, o time do Renato, que é o quê? Qual a melhor imagem base para aquilo? Seja um Java, seja um Node, seja um .NET e... PHP não tem? PHP, a gente tem PHP. Tem PHP. Mas em container não, né? Não? Tem container. Tem? Que tá na cloud. Senão eu já ia falar pra vocês subir alguma coisa. tem que subir. Tem que subir um PHPzinho aí. Vamos falar primeiro da parte boa, depois a gente... Estamos falando de boas práticas. Exato. E então, depois que a gente consegue ter um consenso com o time de arquitetura, qual que é a melhor imagem base, seja uma Alpine, agora o pessoal está começando a brincar com imagem Scratch, né? Scratch? Renato. Então a gente tagueia essa imagem, traz para o nosso cluster, para o nosso registry privado, deixa ela guardadinha ali rola os scans de vulnerabilidade e a gente cria o nosso container em cima dessas imagens. Lógico, né? Como você comentou, a gente tem algumas imagens porque o mundo não é perfeito. Lógico. Então, quando a gente migrou algumas coisas para container, a melhor maneira, com muitas aspas, a gente teve que baixar uma imagem zona do Ubuntu, fazer uns apt-get maluco lá para baixar algumas views, algumas coisas. Então, essas imagens também, a gente tem um certo cuidado em cima dela. O Zora nos ajuda bastante pra gente tentar manter pelo menos um nível ali de segurança mínimo, né? Pra que a gente não tenha nenhum problema de invasão ou algo do tipo. Mas que é um trabalho contínuo. É contínuo, a gente não para. A ideia é essas imagens... desses aí até o Zazá virou Renatão. Alguém tá usando essa imagem aqui, essa aqui tá com vulnerabilidade. Eu falei, não, essa aí pode
se unir com ela. É a parte chata, né? Aí tem que bater lá, ó, cara. Ou às vezes essa imagem aqui não tá muito boa, cara, mas ela funciona. Tá bom, então vamos deixar ela funcionando, mas vamos pensar em melhorar? Sim, como a gente pode consertar. E que às vezes o Triv, né, o plugin para scan de imagens que a gente tá utilizando lá no Zora, ele já traz umas dicas, né? Pô, atualiza esse pacote para versão tal, etc. Ou às vezes, né, tem o famoso will not fix, né? Que é tipo, putz, cara, tá bom, como a gente vai mitigar isso aqui? Exato. Mas a gente já tá sabendo, né? Que é o primeiro passo. Ficar no escuro é que é ruim, né? No processo do deploy lá para o registro privado das imagens e tudo, já rola o scan. A gente utiliza hoje o scan do Docker Hub pra isso. Então, da hora. A gente tem lá o semáforozinho, como estão as imagens. E aí rola de vez em quando, né, Renatão? Ô, Renato, me ajuda aí. Mas a ideia é melhorar cada vez mais, né? Como você disse, são fases. Quando a gente pensa que tá chegando no estado da arte, a gente abre uma porta e vê que sai não sei se todo mundo aqui é dos anos 90, mas a gente abre a porta e sai um macaco correndo atrás da gente, o Serginho Malandro. É verdade. Então a gente vai tentando resolver esses problemas. O modo que a gente vai trazendo mais maturidade pro time, trazendo pro time de desenvolvimento, pro nosso time também. E é uma melhoria contínua. Sim, total. E que Go ajuda nisso, né? Fazer uma imagem from scratch pro Java é completamente diferente de fazer uma pro Go, né? Exato. Pro Go ficou mais tranquilo, né? É como você falou, acho que o ponto de partida é conhecer. Conhecer as suas deficiências, vulnerabilidades do ambiente. Total. Com o Zora ali, com a ferramenta de scan de vulnerabilidade, que olha para dentro do seu cluster, não só das imagens, dos containers, mas das configurações de segurança, de que tá rodando privilegiado ali dentro ou não. Enfim. E aí, priorizando e atacando, né? Sim, total. Eu costumo dizer, inventei, sei lá, juntei alguns conceitos, mas tô tentando propagar isso aqui, vou falar no Kubecast também, pra todo mundo me ajudar, que é da saúde de Schrödinger, tá bom? Então vocês já devem ter imaginado pra onde que eu vou, mas é que, normalmente, os homens, normalmente, né? Não que eu faça isso, mas a gente simplesmente não faz o exame. A gente vai vivendo aí, né? Podia cair morto aqui na hora do Kubecast, ia ser ruim pro episódio, né? Mas, de repente, e às vezes a gente tá utilizando esse mesmo método na nossa infra, no nosso Kubernetes ali. Eu tenho... Não, cara, acordei... Sei fazer exame. Tá tranquilo. Pô, vamos pra mais um dia, né? E o cluster tá lá. Então... Só tá doente quem abre a caixa. Exato. Só fica doente quem faz exame. Quem não faz exame... Você tá olhando ali, o negócio tá funcionando, mas você não tá examinando. Exato. Tá tudo bom, né? Exato. Então, tipo, fé não é uma estratégia técnica, né? Pelo amor de Deus. Então, tipo, ter visibilidade é o primeiro passo, né? Sim. A gente, pra acertar as boas práticas, a gente tem que saber quais são as boas práticas que a gente quer seguir, e aí sim a gente consegue saber, aonde eu tô seguindo, onde eu não tô seguindo, aonde eu posso melhorar aqui, aonde dá pra melhorar nesse momento, aonde eu preciso de outros recursos pra conseguir melhorar, aonde, tipo, isso aqui é só numa próxima fase, eu não vou conseguir resolver isso agora, eu tenho uma mitigação nesse momento e consigo controlar aqui, né? Então, não tem estado da arte, né? Exposto, que não tá e resolvendo. Porque, como você falou, muitas das coisas é difícil de solução, não existe uma solução naquele momento, mas não tá exposto. É uma coisa que dá pra você usar uma solução ali, alguma coisa pra que... Um contorno e tudo bem. Um contorno que vá pra uma segunda fase, um próximo step ali. Sim. De ajuste, né? Total. Exatamente. E o lance de solução de contorno, ou de como a gente pode controlar aqui, né, como é que os caras de segurança gostam, Blast Radius, né, porque, tá bom, eu tenho essa aplicação que tem certas vulnerabilidades, eu não consigo consertar nesse momento, tem vários processos que eu vou ter que fazer, vai demorar, sei lá, tá bom, a gente pode voltar lá no Tent, trancar ela numa máquina que não tem cara pra rua, sei lá, se for esse a vulnerabilidade, etc., que ela não pode ser explorada e a gente proteger o ambiente por completo. Exatamente. Foi aí, voltando lá no início, como a gente estava conversando, foi uma das linhas de pensamento, porque assim, se eu consigo separar as minhas aplicações que têm acesso externo das aplicações que têm acesso interno, eu consigo ter algumas métricas de controle maior para aquelas aplicações. Por exemplo, o Israelinho ali pode ser mais
mais incisivo nesses tipos de aplicações front-end que estão subindo em relação à vulnerabilidade de imagem e tudo. Por quê? Porque elas vão para um ambiente que estão mais expostos do que as minhas aplicações que estão no back, que são só existe uma comunicação via service, numa parte controlada, utilizando policies do Kubernetes, coisas que façam com que que faça com que eu faça o controle do fluxo, né? A gente tem uma situação de API Gateway aqui que a gente também está expondo, mas o API Gateway ele tem um ingress dele, né? Para poder entrar dentro dele ali, pegar as políticas e falar com o back, né? Então assim, a gente passa pelo ingress do Kubernetes, entra no ingress do API Gateway, e aí vem a questão do token, vem a questão da policy embaixo, que só deixa falar com o serviço das aplicações que estão rodando por baixo. Então, assim, por trás, né? Então, é bem na linha como você comentou. Dá certo trabalho chegar nesse nível, né? Network policy, etc. Dá trabalho, mas só que dá mais tranquilidade para eu poder trabalhar nas outras coisas que de repente são mais, não só legais, mas são mais desafiadoras, porque se eu ficar todo o tempo restartando o pod, não vou chegar a lugar nenhum, né? O famoso babá de pod, né? Sabe qual é a solução para isso? Tu faz uma rotina que restarta o pod a cada 30 minutos. Pô, resolveu o problema. Se ele tá saudável ou não, ele vai restartar. Pronto. Exatamente. Põe mais umas unidades e pronto, sucesso. Exatamente. Sobe um, derruba o outro, vida que segue. Tá bom. Senhores, eu queria caminhar aqui para o nosso encerramento. Primeiro, agradecer o espaço e abrir o espaço para vocês poderem deixar um recado, assim, para a galera que está ouvindo, seja para a galera daqui mesmo, desse prédio com vocês, seja para a galera que também, de repente, está enfrentando algum desses problemas ou pegou algumas dicas. Esse é o momento, vamos nessa. Eu queria agradecer aí, João, Getup, assim, pelo bate-papo, acho que foi bem legal. A gente falou de muitas ferramentas acessórias ali do Kubernetes, que eu acho que ajuda no objetivo comum. Falando aqui dentro da nossa empresa, do nosso time, a gente tem procurado muito trabalhar com o time de desenvolvimento nessa parte de otimização do cluster. Eu acho que isso aí deve ser um desafio para todo mundo, para vários tipos de empresas. E é isso, assim, eu acho que utilizar de ferramentas e manter a comunicação, como você falou, né, João? Vai levar lá o objetivo de, enfim, atender tanto o lado do dev, que quer a aplicação dele rodando da melhor maneira possível, e tanto do lado da parte de infraestrutura, arquitetura, do time de DevOps, que é ter um ambiente mais estável, mais resiliente, ali, pensando na questão do custo, que é importante também para os nossos chefes ali, né? No melhor custo. Tá bom. Diz aí, Renato. Bom, a minha dica aí para esse final não use o Kubernetes, monta um Docker na mão, dá muito trabalho isso aí. Não, brincadeira. Uma VMzinha é sucesso. Isso. Valeu pela oportunidade aí da gente estar mostrando um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado. Queria agradecer também ao pessoal aí de infraestrutura que sempre apoiou para que a gente conseguisse ter um ambiente saudável para trabalhar aí, para conseguir subir as nossas aplicações, e até pelo conhecimento, né? Eu estava falando sobre obter conhecimento como desenvolvedor, né? E boa parte desse conhecimento que eu tive foi com esses caras aqui que estão aqui comigo aqui, né? Então, agradecer a eles também a oportunidade aí de estar aqui. Eles me chamaram aí para estar falando junto com vocês aí. Valeu aí, foi um prazer te conhecer. Legal, o prazer é meu. E fica tranquilo, a gente nunca mais vai fazer piada de Java nesse episódio. Agora acabou a capa do Dev. Então tá tranquilo, Java. Eu até brinco muito com o pessoal do meu time aí, né? Que a maioria da galera veio do Java e eu do .NET, né? E tem uma rivalidade que eu não entendo qual é dessa rivalidade. Tem até o Doug do meu time aí, o arquiteto. Vivo zoando ele. Ontem eu quase convenci ele que o .NET é melhor. Tava por aqui, ó. Ele vai ver isso aí, vai me xingar com certeza. Só que ele vai xingar em espanhol, então eu não vou entender, tá tranquilo. Isso aí.
Boa. Zazá, você. João, muito obrigado, cara, aqui pelo seu tempo, por passar conhecimento pra gente também. Agradecer o time Getup que vem trabalhando em conjunto com a gente. A gente conseguiu dar um up aqui no nosso cluster depois que a gente teve essa parceria com a Getup. E uma dica que eu deixo a todos, primeiro, eu amo os devs, cara. Sem vocês a gente não tem nada pra fazer. Vocês criam aí o brinquedo, a gente mantém ele no ar. E eu acho que o Wellington já falou tudo que eu poderia falar, e a comunicação é primordial, ali a troca de conhecimento, essa sinergia. Eu como DevOps, eu tô um pouquinho um dia com o boné de Dev, um pouquinho outro dia com o boné de Infra, então eu acho que essa comunicação, essa sinergia é importantíssima para a saúde da corporação, da empresa que você trabalha, seja o Sem Parar, seja você de casa que está ouvindo na sua empresa, quem quer começar com Kubernetes, quem já mestre nisso, como o João, e acho que é isso. Só por último agradecer aí a comunicação do Sem Parar e o pessoal que nos ajudou aí a promover esse ambiente. Exato, Tiagão, obrigado, hein, cara. Que liberou aí, nosso diretor aí que liberou o espaço, enfim, Total. pra gente poder bater esse bate-papo, que foi bem legal, João. Massa. Pô, então, eu quero aproveitar aqui, um abraço, Leonardo, obrigado mesmo pelo espaço pra gente poder gravar e conversar aqui, né? Porque muitas vezes a gente vai falar sobre ideias ou sobre um projeto e tudo, mas poder falar com vocês que estão com a mão na massa, que estão enfrentando os problemas no dia a dia, tá? É muito legal, porque quem tá ouvindo também tá nesse mesmo jogo, também tá enfrentando esses mesmos problemas. As fases das dores são diferentes, mas eu acho que as dores são bem parecidas. Bem comuns. Com certeza. Eu queria terminar, então, fazendo um jabazinho, brincadeiras à parte. Então, se você não conhece o Zora que a gente citou aqui, acessa lá, github.io/OSS, você vai conhecer esses projetos open source para você poder ter visibilidade do seu cluster. E a gente falou bastante sobre comunicação. Desde que, da primeira vez que o Flickr falou sobre DevOps e etc., DevOps é comunicação. E eu conversei com o pessoal no Cloud Native, no último encontro Cloud Native que a gente teve aqui em São Paulo, e a minha palestrinha, para falar bobagens lá sobre plataforma, tá? Era assim, olha, plataforma não vai resolver os problemas que você não resolve no soco, tá bom? Exato. Olha só. Boa. A técnica tá ali para resolver os problemas, não o contrário, não pra gente ficar criando coisas técnicas, ficar colocando mais ferramenta, etc. A gente tem um problema e vamos tratar. E normalmente trazer todo mundo pra mesa e um bate-papo de sucesso, assim, ó. Né? Sim. E arquitetura também é comunicação, né? Aproveitando. Sim. Aí, Erlane, ó, Arc Rules aí, ó. Deixei a mensagem. Muito bom. Mas tá bom. isso. Obrigado pra vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vamos gente. comunicar. A gente se fala na próxima. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.